Pessoal, mais um podcast super nível. Hoje eu tô com o Vitor. Ele é CEO da Coevo e ele é um dos proprietários da F-Glass. Ele fabrica fibra de vidro aqui para super nível. Gente, seja muito bem-vindo, Vitor. Valeu, Leandro. Obrigado. Abraço. Obrigado, cara. Ô, Tranquilo. Vitor, fala um pouquinho pra gente aí. Você é da F-Glass, né? Você hoje Isso, é o proprietário da F-Glass isso, um dos e sócios. um dos sócios da F-Glass e também é o CEO da Coevo, né? Correto. Então, assim, qual que é a ideia hoje, gente? A gente vai falar aqui, a gente é um podcast de super nível. A ideia nossa é abordar sobre empreendedorismo e construção civil. Na construção civil existe muita oportunidade de você criar sua própria empresa, faturar boas cifras e também a oportunidade de você aprender. Então, assim, o empreender hoje na construção civil é muito importante. O Brasil está precisando disso e a gente tem essa missão aqui nesse podcast de trazer grandes empreendedores aqui para você que está querendo começar hoje a sua empresa, começar na construção civil, ter um pouco de insight, né? Pensar como que você pode começar e aprender muita coisa aqui. Gente, a Supernível é uma empresa franqueadora de autonivelante. Nós temos, viu, Vitor? A gente tem uma empresa que faz autonivelante para as construtoras, a gente faz o contrapiso. O Vitor, ele é fornecedor, né, do material para nós. E você que quer ser franqueado, você que quer começar uma empresa, a gente está aqui para ensinar. Porque a franquia é o melhor modelo hoje para a pessoa que quer começar uma empresa e não sabe começar uma empresa, não tem medo de empreender, porque tem que aprender a parte administrativa, aprender a parte da construção civil, a parte técnica, né? Então você vai pular todo esse estágio, né? E a gente vai dar todo o treinamento, a gente é uma escola de Uhum. empreendedorismo, a gente vai dar todo o treinamento para essa pessoa que quer começar. Então, você que quer ir na sua região, aí no Brasil, tem interesse de começar aí a construção civil, começar a empreender e ser um franqueado a super nível, por favor, entre em contato com a gente vai deixar o link aqui. E hoje o bate-papo aqui hoje é fera. Esse cara aqui é fera. O Vitor, além de... Eu falo, a gente faz negócio, eu sempre falo isso aqui no podcast, mas a gente faz grandes amizades, né, Vitor? Com O certeza. Vitor é um baita cara, você não tá entendendo. Ó, ele é CEO da Coevo, né? E também é um dos proprietários da F-Glass, tecnologia nova aí no mercado. Uhum. Tá despontando. A Super Nível usa o seu produto, né, hoje. Sim. E vamos falar mais ou menos aí quem que é o Vitor. Como começou essa história de empreendedorismo, Vitor? Como que você começou assim? Conta um pouquinho pra gente aí, cara. Bom, vamos lá, né? Leandro, primeiramente aí, né? Obrigado pela recepção aí, pela oportunidade de estar compartilhando um pouco. Bom, o Vitor, cara, eu sou aqui do Vale do Paraíba, eu nasci em Minas Gerais, na verdade, em Juiz de Fora, mas vim muito cedo pra cá com os meus pais. Então morei em Jacareí aí por uns 16 anos. Fui fazer faculdade em Guaratinguetá, na Unesp de Guará. Então entrei na engenharia mecânica, a gente estava conversando aqui antes, né? Entrei na Dois engenharia, engenheiros mecânicos entrei na aqui. engenharia mecânica, fiquei ali 3 anos, não, que entrou nas matérias mais específicas, não, a princípio não me identifiquei muito. E aí meu pai morava fora do país, meu pai morava no México. E na época ali que eu entrei foi em 2009, 2011, 2012, a construção estava bem aquecida, Uhum. né? E ele já tinha vontade de começar a investir aqui no Brasil na construção civil. O meu outro sócio, o Fernando, né, os outros sócios da Coevo, ele já trabalhava também com construção civil junto com o irmão dele. E aí nos unimos, né, nós três, e fundamos a Coevo, né? Na época se chamava Tetos Tetos. Construtora. É. E aí no meio do caminho a gente decidiu mudar o nome por conta do INPI. Ah, Teve um conflito é. Isso é importante, Isso é né? importante falar. O NPI é. As pessoas às vezes deixam lá pro final, né? Cara, assim, aí assim, para as outras empresas que a gente abriu, aí a gente já tomou muito cuidado nisso, É. mas fonética, coisa que você não imagina. Se Sim. você buscar apenas o nome, né, literal ali, letra por letra, às vezes você não vai encontrar um igual, e às vezes você acha que se você trocar um O por um U, ou adicionar um S, ou, cara, não é assim que funciona. Então Não é tão a simples. fonética importa, né? Enfim, aí a gente teve um conflito, não tinha, como a gente não ia ter uma certeza de conseguir registrar, a gente optou por mudar de nome.
Mas enfim, voltando um pouquinho. Mas é um baita nome, Coevo, né? Cara, construção e evolução. É a união das duas. A união das duas. Baita nome. E assim, então eu tava ali na faculdade, decidi mudar para civil por conta ali realmente do ambiente, da oportunidade. A minha ideia, desde quando eu entrei na faculdade, era de fato empreender. E ali eu meu pai e o Fernando, né, começamos ali as primeiras operações ali em Taubaté. Né? Taubaté. Então, bom, finalizei, me formei, mas assim, durante a faculdade, a gente já estava ali na hora que eu estava terminando a faculdade, a gente estava na terceira obra. Então, fizemos 2 empreendimentos em Taubaté e iniciamos o terceiro em Pindamonhangaba. Então, foi um período bem... Acho que eu lembro da obra... Como que chamava a obra de Pinda? Chamava Horizontes. Horizontes. Isso, 200 casas ali em Moreira César. Casas, né? Exato. Cara, mas é casa pra caramba. É que essa foi o primeiro condomínio que a gente fez já com recurso da Caixa Econômica. Os outros 2 primeiros foi, vamos dizer assim, com recurso próprio, no caso. E é legal você trazer isso, porque assim, às vezes as pessoas querem empreender, né? E você traz pessoas que eu entendo assim, o Fernando, ele tinha uma habilidade, você certo. tinha outra com a vivência do seu pai, não é isso? Sim, que já era de construção isso. civil, e quem mais que entrou? Não, na verdade, assim, na Coevo somos nós 3 mesmo. São vocês 3. O meu pai, assim, ele tinha experiência, a história do meu pai é interessante, assim, meu pai, ele rodou diversas indústrias. Tá. E sempre foi um cara muito bom de gestão e de operação. Então ele sempre foi um cara de operações. Então quando ele foi para fora, até foi uma oportunidade de uma empresa multinacional que contratou ele aqui no Brasil, fechou a unidade daqui e levou ele para Miami. E aí de lá foi se desdobrando, ele teve uma oportunidade de abrir empresa no México, abriu, né? E uma empresa que deu muito certo lá no México. Mas sempre teve vontade de voltar para o Brasil. Só que assim, toda essa bagagem do meu pai que rodou indústria de plástico, linha de transmissão, como é que fala? Empreiteira. Então ele vivenciou muita coisa de diversos segmentos. Ficou cascudo, né? Ficou cascudo, exato. E aí ele foi, vamos dizer assim, profissionalmente ele foi me formando e formando também o Fernando, né? Então foi sempre com a orientação dele, a gente foi, vamos dizer assim, se moldando, mas ele é à distância, ele do México e a gente aqui. Então a gente apanhou muito, assim, como que eu posso dizer? A gente aprendeu muito vamos dizer assim, como meu pai também não vindo desse ramo de construção e de incorporação, então a gente aprendeu muita coisa na raça, sabe? Viu, Vitor, qual conselho seu pai dá pra você aí, né, na época que ele tava lá no México, que ele ligava pra você, filho, faz isso, faz aquilo, o que ele falava pra você, assim? O que você inspira nele, assim? Cara, assim, eu acho que vamos dizer assim, desse período que ele trabalhava fora e a gente aqui, é de empoderar o seu liderado, vamos dizer assim. Ele sempre empoderou a gente, sempre incentivou, ia no ajuste, sabe? Mas ele dava autonomia pra gente trabalhar. E isso era muito bacana. Então, assim, eu tento fazer isso hoje. Então, assim, tento sempre... Porque, assim, tem diversos tipos de gestão e de modelos de liderança, né? Vamos dizer assim. Mas o cara que é centralizador, ele não consegue delegar, ele não consegue aumentar a sua equipe, né? E multiplicar o trabalho. Então, e às vezes, até muito legal isso que você está falando, porque assim, para você deixar de fazer, para você evoluir sua empresa, você tem que deixar de fazer certas funções, né? Sim. Até uma passagem minha na minha empresa, eu comecei como ajudante da minha empresa. E aí depois eu virei encarregado da minha própria empresa. Então você tem que ter... Eu acho que o empresário ele tem que ter a ciência. Qual é a função que ele faz na empresa? Porque um dia ele vai querer... Se você quer ser CEO da sua própria empresa, você precisa delegar. Você precisa treinar outras pessoas. Exato. Quando eu virei encarregado da minha própria empresa, eu falei, agora eu tenho que treinar alguém para ser encarregado, para mim ser gerente da minha própria empresa. Né? Hoje eu sou diretor e CEO da empresa. Né? A gente está com um grupo aí das franquias, mas para isso eu precisei treinar outra pessoa para ser gerente. Exato. E às vezes o empresário ele cria uma paixão naquele cargo que ele ocupa, porque ele não quer abrir mão. Ele tem medo de alguém derrubar ele. Até de forma inconsciente. Às vezes. Mas ele acha que se deixar de fazer determinado
determinada função, ele perde a importância. É, isso né? aí. Perde importância ou falar, alguém, o cara vai copiar e vai montar a empresa dele, que isso também tudo bem, se for de Sim. forma saudável. Então, assim, a gente cria filho pro mundo, né? Exato. Não é isso? Tanto isso a aí. empresa, ela não é sua, ela é do mercado. A gente Exato. cria um negócio pro mercado. Exato. Eu penso assim, pelo menos. Não, eu também penso assim, e eu acredito que é isso mesmo, cara. Assim, é muito comum diversos empresários aí que acabam vendendo a sua empresa e depois entram numa certa crise, numa depressão, porque se sentem, como é que fala? Pô, não tô contribuindo, não tô fazendo nada, né? Tem aquele choque ali de não tá, de achar que a vida dele perdeu o valor, porque ele acha que ele é o trabalho, que é o fazer, né? Bom, mas assim, então, dos conselhos, assim, que eu me inspirei, assim, de modelo de gestão dele, é isso, de empoderar os seus liderados e ir fazendo as correções e ajustando, porque você só vai saber se aprendeu ou não executando. Então, às vezes, as pessoas retêm aí, demoram a delegar por medo do funcionário ou do seu liderado errar. Mas se ele não tentar, se ele não errar, ele não vai aprender. Então, não faz parte lidar com esse problema, né? E você trabalha, hoje sua empresa tem quantos funcionários? Quantas pessoas? Cara, de administrativo ali a gente tá com 35 funcionários. E de obra aí tem que ver hoje como que tá o balanço de seletista, né? De CLT e PJ. PJ, assim, no caso, empreiteiras, né? Mas a última vez que eu levantei, a gente estava em torno de uns 150, mais ou menos, entre terceirizados e mão de obra própria dentro dos canteiros. Isso da Coevo, né? Da Coevo. Fora a F-Glass. Fora a F-Glass. A F-Glass a gente deve ter ali, se eu não me engano, uns 20 funcionários hoje, né? Ou seja, administração, liderança. Só que a gente acaba compartilhando, né? A estrutura administrativa da Coevo dá um certo suporte para a F-Glass também. Sim. Né? Então, a estrutura jurídica, financeira. Então, a gente acaba tendo esse apoio, né? Porque, querendo ou não, a F-Glass ela foi um spin-off, vamos dizer assim, de uma operação que a gente estava estudando para a construtora. Então, quando a gente conheceu a tecnologia da fibra de vidro, né, do material compósito, compósito reforçado com fibra de vidro, era olhando para dentro da construtora como isoviador ali do aço. Tá, então legal. Vamos então entender aqui. Você tinha você começou com a incorporadora. Isso. Construindo lá em Taubaté, Isso, crescendo. Taubaté, Pinda. O primeiro empreendimento foi como? Foi em Taubaté. Taubaté. Foi um predinho que a gente fez de 4 andares com 16 apartamentos. Aquele famoso Aquele 4x4. clássico. 4x4, né? Bloquinho. Exato, sem elevadores. E hoje vocês estão com quantos apartamentos hoje? Hoje a gente tá em torno de 1.000 unidades. 1.000 unidades. Em construção. Isso em quanto tempo hoje? A Coevo faz esse ano, a gente está em 2025, ela faz 14 anos esse ano. 14 anos. Então, em 14 anos, você saiu de 16 unidades para 1.000 unidades. Em andamento, né? Em andamento. Então, assim, na época, 16 apartamentos levou 2 anos para serem construídos, né? Para ser construído. Hoje a gente está 1.000 unidades de forma simultânea. Legal, hein, cara? Que crescimento exponencial. Então, assim, só para a gente entender. Então, você tinha a incorporadora e a construtora. Aí você viu a necessidade de você viu assim, uma oportunidade, na verdade, uma necessidade e uma oportunidade, porque a oportunidade e a necessidade é muito próxima ali, né? De ter uma tecnologia nova para suprir sua própria incorporadora. É isso? Isso. E aí então agora você conta a história, como que foi isso da F-Glass aí, como foi o início da F-Glass? Eu já tinha tido contato, conhecido a tecnologia um pouco antes da pandemia, né? De polímero reforçado com fibra de vidro em parede de concreto. Né? Então era um sistema construtivo de parede de concreto com telas de fibra de vidro ao invés de telas de aço, né? Que é o mais tradicional. E, bom, assim, na nossa época que a gente construía, a gente não replicava as mesmas tipologias, então não se fazia sentido investir em forma para construir com parede de concreto. Então a gente monitorou, entendeu, legal e tal, mas não é o momento. Até que veio a pandemia e o aço explodiu, né, cara? Mais do que dobrou, né? O concreto também aumentou demais. Isso pode acontecer, e é sazonal, pode acontecer de novo, quando não pode. Então, se você tem uma alternativa no mercado, é sempre interessante, né? Então não tinha. Então não tinha. Então, assim, até
Hoje, né, até as gigantes do mercado, elas monitoram todas as tecnologias. Então, elas podem até momentaneamente estar, vamos dizer assim, mais concentrada numa metodologia. Mas ela vira o navio para um lado ou para o outro de uma forma muito mais rápida. Tá. Por conta dessa experiência que teve na pandemia. Sim. Né? Então, elas monitoram... Todo mundo agora abre o olho e temos que ter uma tecnologia para não ficar na mão do aço. Não ficar na mão do aço, não ficar na mão... Então, assim, porque para onde você vai, você acaba, querendo ou não, encostando em algum momento em commodity ou em dólar. Seria impossível usar ferro, né? Porque a gente precisaria cortar, não é isso? Sim. O aço, né? E aí com a tela depois de fibra... prédio fechado, né? Com a tela de fibra, a gente vem com a tesoura lá e corta, é super simples e é leve, né? Exato. Imagina, como que eu vou subir toda a malha de ferro pra gente fazer as... Exatamente. Né? Essa telinha aqui, né? Seria essa telinha aí. Essa é uma miniaturazinha, né? Essa que a gente usa hoje para estruturar o autonivelante em cima de manta, né? Isso, então em cima da manta a gente usa essa tela aqui, né? É uma tela, ela é mais resistente, né, do que o aço, Isso, não é a isso? resistência à tração da fibra ela é 2 vezes maior do que a do aço e é um material 4 vezes mais leve. Então, para nossa aplicação, né, no caso do autonivelante, para estruturar ali o autonivelante em cima de manta, certo? E até é legal isso, porque assim, qual que é a nossa experiência? A gente coloca geralmente 5 centímetros, né? É o mínimo da manta, de 5 a 6 centímetros de contrapiso. E legal que assim, a sua tela, a gente não precisa da cadeirinha. Uhum. Ela boia, ela fica exatamente no meio. No meio. E ela também não emerge, né? Ela Sim. Então ela fica exatamente no meio, né? Entendi. Parece que foi feito para isso. pra isso. No começo a gente colocava as cadeirinhas, depois a gente percebeu, cara, não precisa. Não precisa da cadeirinha. Ela fica mais. exatamente no meio. Ela Entendi. boia um pouquinho. Interessante. A gente tá... assim, o seu produto tem uma história com isso aqui, né? Uhum. A gente tem uma história junto. Sim. Então a gente desenvolvemos junto, né? Sim, com Vitor? certeza. É isso. Foi isso, né? Não, essa tela hoje a gente aplica apenas para essa função. A gente desenvolvemos junto. Então, assim, a gente é não só parceiro, mas desenvolvedor junto desse sistema. Exato. Na época lá, aqui em São José dos Campos, a MZ3, Uhum. né? A gente, o Felipe, ele queria um autonivelante em cima da manta. Eu falei pra ele, olha, Felipe, autonivelante eu tô dando tiro de canhão ainda. Uhum. Eu tava colocando macrofibra, colocando um monte de coisa. E aí eu lembro do Kleber, que é o cara que fazia lá no sul, e ele fazia com telas de malha pop, de aço. Sim, de aço. Só que eu falei, cara, legal. Aí eu liguei pra ele e falei, ó, o melhor resultado que a gente tá tendo aqui é com tela e tal. Que é a macrofibra. Nesse caso do autonivelante, tá? Então é porque o autonivelante é um outro mundo. Né? As pessoas às vezes confundem, mas no concreto dá certo. A fibra, cara, é o outro mundo, né? E aí eu liguei pro Kleber, ó, tô com um cliente aqui que ele quer fazer o autonivelante com... o que você me sugere? Ele falou, ó, faz com a malha. Mas era inviável. Imagina, levar a malha de ferro. E aí eu não lembro que foi o Diego, acho que foi o Diegão da MZ3. Leandro, tem um cara aqui em São José que fabrica isso, né? E aí foi quando eu entrei em contato com você e a gente testou, né? Vários tipos. Né? Temos várias malhas diferentes, várias né? malhas. Eu sempre conto essa história, eu sempre conto pro cliente, né? Eu tava em Sorocaba essa semana, eu tava contando pro cliente essa história. Então, ó, eu tô contando ao vivo aqui, porque aí com um cara que testou comigo essa malha. E aí a gente testou com fibra, sem fibra, com macrofibra, com aditivos. A gente fez um laboratório lá, o Felipão deu 30 apartamentos pra gente fazer um laboratório lá. E alguns deram certo, alguns deram... Mas a sua tela foi de todos a que deu melhor desempenho. E a gente foi eliminando outras coisas, foi melhorando o traço. E hoje a gente chegou no traço perfeito do autonivelante. São mais de mil apartamentos, né, que a gente fez já junto, né? Só aqui no Wonder foi 300, mais o Blue, mais o Kindle agora, que a gente está entregando aqui da MZ3, mais a montante, faz mais de mil apartamentos, tranquilamente. Sim. E é um sucesso sua tela, cara. Sua tela foi o que salvou, né? Eu fico contente. Foi o que deu certo e que salvou o autonivelante de manta.
Então, toda vez que a gente vai falar, muitos clientes, meus concorrentes falam, não dá para fazer autonomia de cima da manta, né? A gente não consegue fazer, dá sim, Dá a pra gente sabe fazer, fazer e tem que usar a tela aqui da F-Glass, né? O nosso sistema, Sim. obviamente a gente tem uma grande parceria, mas fica à vontade. O importante é o sistema estar funcionando da maneira correta, né? E difundir na tecnologia. E difundir a tecnologia. E assim, cara, parabéns pelo trabalho, cara. Você aqui Obrigado. realmente salvou a gente na época lá, e aí aquele 70% que estava dando tiro de canhão virou 99%. E a gente conseguiu executar muita coisa com essa tela, cara. Bacana mesmo. E o mais importante, né? Ficou perfeito, né? Ficou perfeito. Ficou A gente perfeito. hoje, né? A gente levou agora a outra consultora lá para dar uma olhada, eles gostaram, porque eles vão querer fazer também. Entendi. Entendeu? E eu acho que é um sucesso mesmo. Maravilha. Ainda tem muita coisa para melhorar, mas sempre tem e tem que ter, né? Sim, melhorar, mas... sempre tem algum espaço ali para aí, melhoria, né? Mas voltando para a história, então você surgiu a F-Glass dessa necessidade da Coevo? Sim, essa busca por diminuir o impacto, né, do aumento dos custos de matéria-prima, né? Uhum. Então, e aí assim, foi um momento oportuno. Essa é uma tecnologia que ela não é o polímero reforçado com fibra de vidro, ele já é muito antigo. Ele já, enfim, na Rússia utilizam desde 1960, 1970. Caramba. Né? E é um material que ele é muito utilizado em aviação, em óleo e gás, né, em plataformas de petróleo, estações de saneamento. Por quê? Porque ele é um material que ele não sofre corrosão. Uhum. E ele tem alta resistência a ataque químico. Então, por exemplo, imagina uma estação de tratamento que você está com um tanque ali com diversos agentes químicos e aquele ar passando e batendo num corrimão de aço. Por melhor que seja a pintura, qualquer ponto ali de solda, um parafuso que na fixação, ele vai oxidar a peça e vai perder a peça. Então, aí você imagina isso em uma plataforma de petróleo no meio do mar. É a mesma coisa. Então, esse mercado ele já é forte no Brasil, ele já existe há um bom tempo, mas essa cadeia existe para as indústrias, para óleo e gás e saneamento. Uhum. E algumas coisas também para a área de rede elétrica. Então, cruzeta de poste é um material também desse tipo, né? Alguns isolantes. Mas para a construção civil, o que a gente identificou é que não tinha ninguém fazendo, focado, dedicado, e alguém que venha da construção civil, que traga as necessidades da cadeia, né, e que entenda do material. Então, por isso que a F-Glass nasceu e virou um braço. A gente enxergou aí a oportunidade, isso aqui não vai atender só a Coevo, isso aqui vai atender o mercado como um todo. Uhum. E aí, nessa época que a gente surgiu, já até tinha outras pessoas fazendo tela. Mas vamos dizer assim, eram empresas que conheceram tela em outros lugares do mundo e quiseram trazer a tela. A gente já, vamos dizer assim, né, com os sócios, né, que a gente montou um grupo forte, né, de ex-diretores de grandes construtoras. E também o Lélio, que tinha experiência, já conhecia sobre o material e sobre a tecnologia. Aliás, um abraço pro Lélio aí, gente boa pra caramba. Eu gosto muito do Lélio. E aí nos juntamos, e aí assim, a gente tinha um cara que entende bem do material, da composição, da fabricação e do comportamento, com a capilaridade que os nossos outros sócios, né, Juliano e Vinícius, têm no mercado habitacional, principalmente, de construção. E também com a gente que tem expertise de obra e vivencia no dia a dia os desafios da construção civil, do desafio de baixar custo, né? A gente que é bem focado no Minha Casa Minha Vida, economia na veia, de fato. Exato. Então ela nasceu com esse propósito de gerar economia e eficiência. Então, assim, se pensar na F-Glass, se a gente não enxerga economia e eficiência, a gente nem começa. Sim. Ou, na verdade, pode até gostar do produto e tal, mas ele vai ficar numa segunda prateleira, né? A gente coloca na frente os desenvolvimentos que trazem resultado direto de economia e eficiência para a obra, né? Então, assim, começou com a tela, né, que atende a parede de concreto. Hoje o que a gente mais faz é piso, né? Então, piso subsolo, né? A tela também para estruturar aí o autonivelante. Da tela a gente veio para a barra de transferência. Puta, isso é legal, hein?
Isso é muito legal, porque assim, Essa é uma aplicação que é que eu mais sou fã. é, Porque é uma aplicação onde a fibra de vidro, é levinho, né, cara? onde o polímero mostra todo o ganho que ele pode dar. Tá. Por quê? Ele Tá, é tá leve, pegando bem aqui, Davis? Tá legal? ele é leve, Aham. ele não sofre corrosão. E ele tem uma excelente resistência ao cisalhamento. Ele é liso, então ele não precisa ser pintado. Então vamos lá, vamos comparar a barra de transferência de aço. Ela é de aço, então ela corrói. Para não corroer, você precisa pintar. Então você já tira esse componente de mão de obra. Ela é mais pesada, então até para você pegar grandes panos de piso, né? Para você deslocar isso já é um saco. Agora, como ela é 4 vezes mais leve, o cara consegue carregar muitas barras e se deslocar ao local para poder fazer a montagem. O que mais? Mesmo que você faça a pintura, O custo é mais acessível? o custo é mais acessível. Da barra, ela é mais barata que a de aço, tá? Então, assim, por isso que eu te falei, essa aqui eu sou mais fã, porque ela é mais barata, ela não corrói, ela é mais leve. Imagina que a tração seja maior também. A tração é maior. Só que, assim, no caso da barra de transferência, né? Ela tem que ficar engastada de um lado Tá. e do outro ela desliza, né? Então, assim, tem gente que não usa nem graxa, cara, porque ela é lisinha, né? Ela é bem Mas lisa. a gente recomenda utilizar a graxa para aumentar a vida útil da peça. Aham. Mas você imagina o seguinte, é de aço, você vai pintar e vai passar os anos, a pintura não dura para sempre, né? Então, como ela fica na junta de panos de concretagem, a água vai entrar ali e vai corroer em algum momento e vai dar patologia. Então, a fibra, ela vence isso. Então, assim, essa é uma aplicação que eu adoro. Então, a gente tem as quadradas, né, que os projetistas pedem aí geralmente nos cantos, em algumas determinadas posições dentro de um piso. E eu as falei, redondas. e eu falei com a Ju lá, vocês estão lá em São Paulo com grandes empresas de piso lá, né? Sim, Hoje. sim. Hoje Só- a gente eu acho que é com as maiores, inclusive. Vocês já estão conversando, sim. vendendo alguma coisa. Já estamos vendendo já para umas... Porque assim, de piso, grandes mesmo de piso, que pegam umas grandes obras, é uma meia dúzia, né? Isso, é. Então a gente Alfapiso, Granobre, Isso, Comaro, Comara, Cico, né? Ciclo, Cico. isso. Então assim, a gente já está sentando nessas grandes mesas, né? Eles já estão aderindo, né? E os grandes projetistas também, os maiores de piso. Semana passada a gente estava com o Júlio aqui que ele era ex-presidente da NAPRE. Da NAPRE, bacana. Ele sentou com essa mesa que a gente aqui, a gente falou de Legal. fibra. Aliás, você que está aí assistindo, aí, se quiser, vou deixar o link aqui para... Ele deu bastante conselho pra gente sobre a microfibra, macrofibra que eles têm lá. E o material dele também é fantástico. Né? Bacana, A gente usa a microfibra dele na autonivelante. Legal. Bacana. Mas vamos lá. Então, aí os projetos também, imagina que alguns projetos grandes, acho que a Ju falou, né? Qual projeto vocês estão trabalhando hoje? De quê? De barra de transferência? Hoje a gente atende aí a Granobre, atende a Comaro. Cara, mas esse produto aqui realmente ele é revolucionário, né? Esse é o queridinho, vamos dizer assim, porque todo mundo aderiu, e mesmo antes de sair a norma, né? Porque a norma ainda não saiu. A norma de polímero reforçado com fibra de vidro para construção civil, ela vai sair agora, a expectativa é que saia no final de março. Tá. Né? Então, assim, a gente tem hoje aí, com 2 anos de F-Glass, a gente está trabalhando ainda em cima das normas internacionais, né? E agora finalmente está saindo a norma brasileira. Mas o mercado de grandes obras, vamos dizer assim, de piso industrial, já aderiram à barra porque ela não tem comparação, entendeu? Tá. Não tem comparação a utilização, né? Então, assim, a gente colocou a tela, da tela a gente veio para a barra. Tá. Por último, agora, a gente volta aos primórdios, mas a gente está em vias de produzir de forma industrializada mesmo, que são os espaçadores de concreto. Porque o que acontece? Isso, se eu não me engano, é uma coisa bem antiga, não é isso? É bem antiga, né? O pessoal, né? Tem gente que chama de gelo baiano, né? Tem muita obra que concreta na própria obra, né? Essas pastilhas, vamos dizer assim, esses espaçadores. Porque o que acontece? Hoje o mercado ele virou para o espaçador de plástico, né? Que é muito leve, tem uma série de vantagens, é muito bom. Na Coeva a gente consome muito, né? Só que para algumas aplicabilidades o aço ele tem suas limitações. Então, por exemplo, para telas de fibra. A tela de fibra ela é leve, como você sabe. Então você vai fazer um piso, coloca um espaçador de plástico. Ele também é muito leve. Naquela movimentação de arrastar mangote, concreto, né, sendo bombeado,
como a tela é leve, ela acaba, o espaçador muitas das vezes acaba tombando, né? E também flutuando, levanta aqui. Como a fibra ela tem memória, né? Então você mexe ela aqui, ela não entorta. Então, se tiver aqui, não é igual se você dar uma marretada em algum lugar ali, ele fica. Não, a de fibra ela volta, ela tende a voltar, né, pro eixo dela, né? Então, o espaçador... É mais uma vantagem, né? Que é mais uma vantagem. Assim, é um comportamento, né, do material. E aí, cabe a nós, engenheiros, achar onde ela melhor se adequa, né? E aí, o espaçador de concreto trouxe a estabilidade e o peso, né? Interessante. E aí, até uma das grandes vantagens é que a gente consegue até diminuir a quantidade de espaçador. Porque é nítida a estabilidade que ele dá. Né? Inclusive, para quando se for utilizar telas de aço. Então, por exemplo, aí é uma outra dor que a gente enxergou. Principalmente para pisos industriais, né, de grande porte e pisos que são sobre estaca, né, que aí acaba que a macrofibra, no caso, acaba não resolvendo por si só, que obriga, né, que aí tem a obrigatoriedade de se colocarem aquelas telas Q, 785, telas robustas, pesadas. Sim. O espaçador plástico não aguenta o peso daquelas... Ela vai quebrar. Ela quebra, ela entorta, ela sanfona, ela amassa. E aí é onde a gente está entrando também com o espaçador de concreto. Eu sempre trago um pouco a parte do empreendedorismo. Empreender é isso, né? A gente estava conversando antes, né? Você vai vir nas coisas, você começou de uma tela, você viu a necessidade da base de transferência, agora disso já veio o gelo baiano. Sim. Qual é o nome disso aqui? É um espaçador de concreto. Espaçador de concreto, isso. Né? Que antigamente chamava gelo baiano. De gelo baiano, Mas está voltando, né? Tá voltando, não. E assim, e nas nossas pesquisas, a gente enxergou que lá fora, cara, existem empresas gigantescas. Que só fazem isso, pô. Entendi. Entende? Então, assim... Às vezes o menos é mais, né? Não, e assim... Não é que menos é mais, mas assim, às vezes a tecnologia, você tem que dar uma passada para trás. O concreto. E é concreto, você precisa de peso. É uma coisa que não estraga. O aço, ele vai quebrar e você vai perder toda... Vai boiar. Enfim. E aí imagina, às vezes, que assim, lá fora, assim, pelas pesquisas que nós fizemos, ele é muito, muito utilizado em piso, em estruturas de alto desempenho. Então, concreto com FCK de 40. Aí você imagina colocar um espaçador de plástico, que, vamos dizer assim, às vezes maior, né? Que não seja só aquele menorzinho, mas que seja que desloca um volume de concreto significativo. Se você põe de plástico, você vai estar prejudicando a estrutura. Sim. E aí, conversando até com projetistas de piso, tem casos em pisos industriais que o cara vem e coloca uma máquina em uma determinada posição. E aí o piso vai lá e trinca. Ele fala, pô, mas eu tenho todo o rastreio, o concreto tava bom, tal. Na hora que abre, é que o peso ficou justamente onde tinha um espaçador de plástico. Porque tá lá dentro. Porque tá lá dentro, e aí a carga era uma carga pontual, ela foi e trincou. Então a gente tá produzindo hoje a gente tá produzindo ainda de uma forma mais artesanal, vamos dizer assim, tem diversas formas e vem ali espalhando concreto, mas a gente já identificou os equipamentos que a gente precisa comprar para conseguir produzir de forma em escala de verdade, e aí a gente vai ter um preço competitivo, inclusive com 1 por 1 com o de plástico. Hoje ele já se torna viável porque a gente consegue mostrar em loco que ele pode reduzir a quantidade de espaçador de plástico que ele está utilizando. Mas, então ele já é viável. Mas ele vai ficar mais viável ainda quando a gente conseguir produzir com equipamento mesmo de forma seriada. Aí sim. Cara, que legal. E aí, e disso você depois foi para mais um... Sim, tem mais outros aqui. Eu tô vendo coisa aqui embaixo. Aqui, ó. Tem ali a barra de transferência. Temos também o gradil. Tá. Gradil, cara. O que acontece? Vou trazer isso aqui pra cá. Deixar esse aqui. Gradil, guarda-corpo, escada, não é novidade, tá? Não é novidade, mas como eu falei, ele existe hoje para atender saneamento, para atender óleo e gás, para atender ambientes agressivos dentro de plantas fabris, basicamente. E o que a gente enxergou? Como a gente, é muito comum roubo de telas de cercas Brasil afora e oxidação. Porque, enfim, se utiliza um material que é um aço, que tem valor comercial, né, na sucata.
E também tem a questão da corrosão. O Brasil é um país, né, continental, com uma fronteira não, banhado, né, por mar, né, tem uma extensão gigantesca banhada ao mar. Então tem muito problema com corrosão. E a fibra de vidro mata essas duas questões. Ela não tem valor comercial numa sucata, porque você só pode triturar isso e mandar pro forno, assim, não tem... O cara não consegue revender. E olha que informação legal essa, cara. Acho que o Brasil é um dos países que mais tem cidades no litoral. As maiores cidades do Brasil, acho que tirando o Rio Grande do Sul, todas as maiores cidades tá toda no litoral. Tudo no litoral, né? Então, na verdade, toda a população, tá tudo no litoral, Sim, né? sim. E a gente não cuida da maresia, né? Não cuida, assim, não é que não cuida, mas tem essa tecnologia, ela vem de encontro exatamente com isso. Exatamente. Então, assim, o aspecto da fibra, ele vem, eu digo, o acabamento, a beleza da peça, vamos dizer assim, ela vem evoluindo. Então, ela era mais rústica. Hoje você já consegue ter um acabamento bem lisinho, cores. Então, assim, isso aqui não é pintado. Isso aqui, a resina a gente já faz a gente já dita a cor na fabricação da resina. Então, a resina, por si só, já tem a cor que a gente, vamos dizer assim, determina. Então, ela já pode vir laranja, ela pode vir cor natural, ela pode vir amarela, cinza, preta, uma série de cores que a gente pode colocar. Isso para um elemento de arquitetura, um gradil, um cercamento, um pergolado, a fibra consegue entregar tudo isso. E tem a vantagem de ser mais leve, de não ter valor comercial e de não ter corrosão. Então, o que a gente enxerga? No mundo, isso já está acontecendo. Aqui no Brasil não tem ninguém fazendo. Então, é onde a gente vai atacar agora o nosso próximo produto, vamos dizer assim, que a gente está colocando. Então, assim, a gente já fez alguns pilotos, está fazendo uma escola, e né, tinha muito problema de pichação e de roubo. Colocava, instalava a grade e alguém lá roubava. Sim. Então, porque o cara quer derreter. Então tem valor comercial, né? Valor comercial. Então, o alumínio também, que é leve e tal, e aí às vezes, né, consegue ter uma durabilidade melhor, mas ele também tem valor comercial. Né? Então a fibra mata essa questão e entrega o mesmo que o aço, que o alumínio ali vão entregar. Né? Você sente que está vindo uma mudança? Eu sinto isso, Vitor. Assim, a gente tem conversado com meus sócios a questão do PUC. Sim. Né? O PUC, acho que vem em conta até com sua fibra. PUC com fibra de vidro. Né? Sim. Porque algumas cidades já estão adotando. Acho que Jaguariúna, se eu não me engano, o centro lá é tudo de tudo PUC. com piso de concreto. Né? Cara, mas é lindo. E aí você tem menos luminosidade. Assim, você ganha luminosidade. Porque à noite o piche ele puxa a luz, né? Sim, exato. E também resistência. Durabilidade. Durabilidade. Né? Durabilidade é absurda. E também a manutenção. Então o cara pede o caminhão de concreto, joga lá. Imagine você fazer um reparo com um piche. Você não consegue fazer um buraco. Você vai ter que esperar uma centenas de buracos. São várias etapas, né? São várias etapas. A do concreto você cortou ali. O concreto carregou lá, foi. Então, assim, o PUC, ele vem, eu acho que também de encontro com isso. Eu acho que tá na mesma linha. Hoje, o PUC com a fibra. Exato. Eu vejo muita gente usando PUC e fibra. Sim. Né? E a gente tá de olho nesse mercado também, a super nível, no PUC. Tem muita coisa, eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda. Não, vai acontecer, cara. A gente vendo ali o que tá acontecendo no mundo afora e a pegada... E hoje é viável. Exato, hoje é viável. Hoje é mais barato você fazer o PUC, fica mais bonito, é mais resistente e é mais barato do que o piche. Exato. Então é mais viável, igual a fibra de vidro. Hoje é mais. Quando eu falo o preço da sua fibra para o cliente fala: que isso, cara, é muito mais barato que o aço. Sim. Né? O aço ele oscila, né? Atualmente a gente consegue sim entregar resultado financeiro, não só os indiretos, né? Corrosão e tudo mais, leveza, mas diretamente né? X1 ali, vamos dizer assim, a gente já consegue entregar economia. Tá? Principalmente sobre solo e armadura de distribuição de laje. Porque assim, qual que é a característica da fibra? Não pode também, até legal, Leandro, explicar, a pessoa sair colocando em pilar, em viga, pegando uma tabelinha de conversão, simplesmente não faça isso. Por quê? A fibra de vidro ela tem um modo de elasticidade inferior em relação ao aço. Tá. Então, para vencer vãos, você vai ter que usar uma bitola de fibra maior do que a de aço. Okay. Agora, se você for aplicar sobre o solo, aí isso inverte. Porque ali
O limitante não é o modo de elasticidade. É atração. É a atração. E aí a atração, ela dá de 10 a 0. Então, assim, tem que saber onde aplicar e sempre com um projetista. E, né, a grande notícia é que a norma já está para sair agora, né? Em 1 mês, 2 meses no máximo. Toda a esteira técnica de discussão de norma já aconteceu. Agora ela está nos trâmites finais dentro da ABNT. Né? Então isso vai... a gente acredita que quem já conhece, né, assim, vai ver muito mais agora a fibra sendo aplicada. Tem, né, eu não tive a oportunidade de ir, mas tem um parceiro nosso, estava conversando com ele ontem. Ele foi para a feira lá de Las Vegas, a World of Concrete. Foi janeiro agora, né? Em janeiro. E, cara, tinha um pavilhão inteiro de FRP, pô. De fibra de vidro. Usando em estrutura, usando em tudo que você possa imaginar. Então é uma tecnologia que ela já existia, mas não estavam olhando e aplicando na construção civil. Agora vai vir esse movimento, né? Então, assim, vem em boa hora, né? Vem em boa hora. Porque, o mercado tá precisando, né? Assim, e no Brasil, todo mundo sabe, a gente sofre muito com a questão do aço. O Brasil é um país exportador, então a gente não consegue ter uma estabilidade aqui de preço de aço. São aumentos repentinos e significativos, né? Então a fibra de vidro acaba sendo uma alternativa para isso. Uma alternativa bem interessante, né? E é interessante mesmo, porque o mercado ele tá virando e a mão de obra, a falta da mão de obra também, né, Vitor? Também, porque você começa a ter um ganho na mão de obra, né? Você vai ter lá uma fibra, um piso com fibra de vidro, um piso com aço. É muito mais fácil que fibra de vidro. Sim. Muito mais leve, muito mais rápido, né? Isso, a barra de transferência é 4 vezes mais leve. Tudo isso vai parece que não, mas pega um piso de 100 mil metros quadrados. Sim. Trabalho que é muito mais fácil com fibra de vidro. Não, e ela, assim, a fibra de vidro aí, até trazendo outra aqui, a gente comprou um equipamento agora que faz a tela trançada. Tá. Então, essa tela... Eu vou chamar o cameraman aqui. Essa telinha trançada, ela permite que você enrole a tela. Tá. Então você faz grandes rolos. Então, para você distribuir num piso, você corta ali a fita do rolo e estica. Você, né? Como é que fala? Então, para aplicar, você pega um rolo lá de 50 metros e distribui. Então, a montagem é muito mais fácil. Pelas comparativo que a gente fez de mão de obra, para piso e subsolo, a gente reduziu 40% do componente de mão de obra para montagem ali das telas. Então, assim, era pisos antes que você tinha que montar num dia para concretar no outro, você pode montar na manhã e concretar à tarde. Tá. Então ele é bem significativo, sabe? Muito. E outra questão do acabamento. Os meninos têm que fazer, ficar até madrugada. Né? Exato. Então você consegue reduzir. Aí vem a questão da tecnologia do concreto, você consegue mexer no traço. Exato. E aí, por exemplo, telas pesadas, uma tela Q785, por exemplo, para você carregar aquilo, é um transtorno. Claro. Agora de fibra, você vai juntar um outro ali, dois, 3, 4 caboclos ali, já leva daqui para ali tranquilo, entendeu? Então ela traz toda essa versatilidade, que é o que a gente conseguiu agregar para o seu produto, né? Exato. E você falando isso, é o seguinte, a tendência, claramente, é que as telas para piso vão ser 100% fibra de vidro. Assim, hoje assim, tem a macrofibra, né? Hoje tem a macrofibra, que ela entrega muito, né? Eu gosto muito da macrofibra também, a gente não é fabricante de macrofibra, mas ela também tira o componente de mão de obra e funciona muito bem. Mas ela não consegue vencer em todas as aplicações. Tem projeto específico para cada um. Exato. Então tem lugar que tem que ser tela. Tem lugar que tem que ser tudo tela. Tem lugar que pode ser macrofibra, mas o reforço vai ter que ser sempre com tela. Né? No PUC, por exemplo, em rotatórias, em curvas, né, mais acentuadas, que tem ali um esforço maior no piso, também tem que ter um reforço com tela. Então, e a gente é muito parceiro hoje dos fabricantes de macrofibra, porque a gente de fato se complementa, sabe? Então, hoje a gente não enxerga a macrofibra como um concorrente, sim como um aliado para difundir a tecnologia, né? Então, tem dado muito certo, né, essas parcerias, essas trocas com os fabricantes de macrofibra. E o que eu enxergo também, os projetistas estão entrando
nessa Sim. onda, né? Você vê que aquele cara que nunca mexeu com um projeto com fibra já tá virando a chavinha, porque tá vindo mais pedidos. Sim. A gente conhece alguns de São Paulo que já tá projetando. Acho que até o Alexandre Brits, né? O Sim, o pessoal Brits. tá bastante divulgando, fazendo projetos com fibra, né? Exato. Não sei, tem outros também, não sei se Sim, tem, ó. Tem a LPE, LPE. tem a Mix Design, tem... A LPE é forte, né? Sim, Grande, são a grandes. LPE é uma das grandes. A Monoflor, Aham. né? Então... Já estão virando para fibra. Já estão... Esses, assim, do piso industrial, pessoal, os projetistas de piso industrial já estão mais habituados, já conhecem, já projetam. Hoje, se você for pegar os principais escritórios. Porque é justamente o que você falou. É uma própria demanda do cliente. Se o cliente. E aí, se o projetista não atende o que o cliente quiser, ele vai buscar o projetista que atende. Então, tá tendo de fato essa virada e esse interesse, né? Aí, para macrofibra, como a norma já saiu aí há alguns anos, já é um conhecimento mais difundido. Agora a barra tá para sair daqui 2 meses. E aí já tem os que saíram na frente, já estão nadando de braçada, vamos dizer assim, os projetistas, porque já estão projetando. E aí agora a gente tá sendo até procurado por outros que querem entender mais, querem conhecer um pouco mais sobre o material. Então, assim, quem estiver ouvindo aí também, que é projetista, queira conhecer, a gente tá de portas abertas aí para estar recebendo. E eu aconselho, o Vitor recebe a gente muito bem lá sempre, lá que a gente vai lá, troca ideia, né? A gente fica lá batendo papo lá de técnico lá. Exato. Esse podcast a gente já tava marcando já faz tempo, faz né? um tempo, E você, Vitor, você trabalha aqui no Vale do Paraíba, hoje aqui você domina, né? Vale do Paraíba, assim, praticamente você atende quem quer fibra, quer fazer com tela, você atende todo mundo aqui. Certo. Você atende a MZ3, que a gente atende junto lá na Manta. Você atende a sua própria construtora, que Sim. são mais de 1.000 portamentos. Já é um bom, Sim. já é um bom volume. Hoje o que tava travando um pouco a gente, Leandro, até, é a questão da norma, por conta da Caixa Econômica, né? A Caixa Econômica, ela não permite o uso Datex. de tecnologia inovadora. A Caixa só permite se tiver da TEC ou se tiver a norma. Tá. Como a norma agora está para sair, então a tendência é se aplicar muito mais. Mas hoje a gente estava sendo limitado basicamente a piso subsolo, né? Que, vamos dizer assim, que acaba não fazendo parte da estrutura em si de um empreendimento. E de aplicações que não, vamos dizer assim, que não tem função estrutural, né? No caso. Então, assim, a do autonivelante é para dar uma estabilidade, mas ela não tem uma função ali de como é que fala? De estrutural, para segurar o prédio, né? Não é essa a função dela. Então, para essas aplicações, por exemplo, cercamentos também, que não tem a obrigação de norma, aí também dá. Né? Então a gente vem aplicando nesse sentido, mas assim, sempre pôde trabalhar por conta das normas internacionais. E são normas ISO. Então, enquanto não tem uma norma nacional, o projetista pode usar uma norma ISO que ele está respaldado. Né? Então, assim, mas infelizmente a Caixa Econômica, que é um dos grandes motores hoje, né, de funding, tudo, né? Praticamente tudo é a Caixa que fomenta, ela é mais rígida nesse sentido. E aí isso deu uma freada até então, e a gente conseguir difundir mais a tecnologia. Mas agora já está acontecendo, né? Acho que a partir de março, você falou, sim, né? Já libera. Exatamente. Então, aí assim, aí vai ter que aumentar a fábrica. Não, a gente já está mudando de galpão, né? Eu não te falei, né? Não, você tá mudando, porque... Você já tá imaginando o volume que vai vir aí. Não, na verdade, assim, como a gente comprou uma máquina, que ela é muito grande, ela já não cabe na nossa fábrica. E a gente precisa de uma área externa por causa dos espaçadores. Então, hoje, eu tô trabalhando, vamos dizer assim, metade na fábrica e metade num sítio nosso, cara. Acredita? Tendo que fazer, usando o sítio do meu pai lá emprestado. Ah, legal. Né? Mas, e aí agora a gente vai trazer tudo pro mesmo lugar. Né? Tudo lá pro sítio, lá, montando lá? Não pro sítio, né? Agora a gente vai levar tudo pro galpão novo, que ele tem uma área externa. Entendeu? Legal. Pô, tem que convidar pra ir lá. Claro, é que a gente não mudou ainda. Mas tá em vias de acontecer aí. E aí, legal, então. Já tá imaginando um futuro aí promissor, sim, né? Com certeza, cara. Não tem caminho sem volta. É um caminho sem volta. Empreender é um caminho sem volta, né? Sim. E os clientes que aderiram, cara, à tela, não saem da tela. Você atende lá em São Paulo, que é Patriani? Patriani, P4, Rocontec.
Fizemos agora para MPD, já fizemos para Gafisa. A gente tá fazendo a P4 lá. Tá atendendo. Tenda, consultora Tenda. Então a gente já tem bons clientes, né, cara? E agora com potencial para virar... exatamente, e todos com aplicações limitadas. Então, assim, a gente tá, como é que fala? Vendendo não, vamos dizer assim, estamos mantendo a empresa com subsolo, né? Que são tickets baixos, vamos dizer assim, e contrapiso, né? E contrapiso, exato. Com subsolo e contrapiso. Agora, o grande boom na nossa visão vai vir agora, para poder usar em armadura de distribuição, em laje, em muros pré-moldados, né? Aí também a questão de pavimentação, né? De PUC, etc. Pisos industriais também, onde né, e muitos projetistas, assim, por mais que tenha a norma ISO, o cara quer aguardar a nacional, não quer ter nenhum tipo de ruído. Então tem muita gente que está esperando essa norma até para aplicar a tela em piso industrial. Então a gente vê que a norma, cara, ela veio num, assim, como é que fala, já era para ter saído há muito tempo, né? Mas assim, a gente tá contente que tá saindo, não vamos chorar, né, com o passado. Mas a gente acredita que agora vai dar um boom, cara. Vocês vão ver muita fibra de vidro aí. Que legal, cara. E é isso aí. E assim, quando você começou, você imaginava que ia chegar nisso? Assim? Ou cara, eu imaginava. Você imaginava? Tem que imaginar, né? Sim, Se não imaginar, não vai, né? Não, assim, eu sempre, na verdade, imaginava que eu já ia estar 10 vezes maior agora, Leandro. É porque essas vendas são vendas técnicas e elas têm que ser de fato. A gente até experimentou assim. O cara gostou, deixa eu ver, eu quero pegar lá. Mas o cara não sabe aplicar. E depois o cara vai fazer vai aplicar onde não pode. O cara vai pegar uma telinha. Qual que é essa tela que você tem aí? Sabe aquele cara que quer fazer um muro de arrima com tela pop? Não dá problema? Opa. Aí deu problema, ele vai olhar lá e ele vai falar que o problema foi o dimensionamento. Agora, se ele leva minha tela de fibra de vidro e coloca lá uma telinha equivalente a uma tela pop, colocar no muro de arrimo, ele vai culpar quem? Ele vai culpar o projeto? Ele vai culpar minha tela, porque é a novidade. Então, assim, eu então passo a mesma coisa que você. Então a gente tem como é que fala? A gente tem esse cuidado de saber também para quem está vendendo. E ter esse acompanhamento técnico. Sabe? Para não queimar a tecnologia, que é muito boa. E assim, você que quer ser franqueado da Supernível, a gente que está junto aí nesse canal e que entende a importância de a gente ter bons fornecedores. Então, olha aqui que a gente está falando com o Vitor aqui. Os fornecedores que a gente trabalha exatamente nesse nível, né? Se preocupando no melhor produto para o mercado, né? Então, assim, eu faço questão, assim, eu tive sorte, eu acho que a gente está na mesma cidade, né? Sim, sim. Porque além de a gente ser amigo, né? A gente está sempre junto aí, a gente troca muita ideia. Eu tenho sorte de estar junto com você, porque você tem a mesma visão que a gente tem. Trazer melhor qualidade para o cliente, trazer melhor produto para o cliente, preocupar com o que o cliente precisa, né? E, pô, você mudou a história da minha empresa, porque hoje eu sou uma empresa que consigo fazer o autovilante em cima da manta, coisa que meus concorrentes não conseguem fazer. Né? E espero que daqui a pouco eles consigam fazer também. Sim. A gente vai difundir essa tecnologia, eu acho que tem que difundir. O autovilante, ele veio... que nem a gente está falando do PUC, que nem a gente está falando aqui da fibra, ele veio para ficar, porque é mais rápido, muita coisa errada quando o celular traz, aplicar em laje lisa, aplicar com traço não dimensionado corretamente. A gente tem aqui a empresa exatamente para ensinar as pessoas a fazer como o correto do autonivelante e também para as pessoas que quer ser franqueado, também aprenda a fazer da maneira correta e difundir, porque assim, a empresa é feita para o mercado. Ela não é feita para mim, não é feita para você, não é isso? Eu penso mais ou menos assim. Então, assim, essa responsabilidade, quando a gente entende que a gente abre uma empresa para o mercado, a gente entende que a responsabilidade da gente é um pouco maior. Sim, com certeza. Porque a gente está abrindo um filho para o mercado. Exato. Então aí a coisa muda de jogo. Muda. Né? Eu penso assim, então a coisa muda de Concordo. jogo. Eu quero que ver essa fibra de vidro em todos os lugares aqui, Vitor. Sim, com certeza, cara. Não, vai ver muito. E a gente vai te ajudar aí nisso. E você tem, porque a gente tem muita gratidão. Você tem ajudado bastante gente aí. E assim, Leandro, onde a gente tem ido, a gente tem, né, indicado aí a Supernível, porque realmente é um desafio. Muita gente parou de fazer
parou de aplicar a manta porque não sabia fazer um contrapiso por cima de manta. E foram para outros sistemas para vencer a questão da acústica. E aí a gente esbarra em alguns clientes, né, principalmente de alto padrão, né? São Paulo está vendo muito isso, né? Então, exatamente. A gente aqui no interior, a gente consegue fazer, chega em São Paulo, não, aqui não deu certo. Então, e aí a gente esbarra, a gente fala, e aí, você usa a manta? Ah, não, tô usando outra, porque a gente não conseguiu fazer uma farofa, ou não conseguiu fazer um autonivelante. Eu falo, não, cara, eu sei quem consegue, né? Aí mostra as fotos, os caras ficam impressionados com o acabamento, né? Que dá o produto final. Eu falei, não, cara, dá sim, dá pra fazer sim. E aí eles, como é que fala? Não, então vamos estudar então. E aí volta, chama os suplementos, chama aquela galera toda, começa a discutir e tal, né? A gente acaba entrando no meio também, a gente meio, conversa, liga, então, pô, vai dar certo, vai dar né? certo. Aí eu ligo geralmente o cara da Ibius lá, o Guerra, pô, Guerra, a gente fez, né, um grupo junto, né? Vamos fazer o negócio ter funcionar. E o Guerra, mas enfim, eu acho que o mercado é isso pra difundir e fazer a coisa acontecer. Você tem mais alguma... Cara, não, eu trouxe aqui também, tá aqui embaixo aqui, ó, uma viga de fibra, que é pra mostrar de fato que assim, que não tem limite, sabe? Tá. Logicamente que nem toda aplicação a fibra de vidro vai ser superior a outros materiais. Eu acho que cada material sempre tem um material que é mais adequado para determinada função. Mas, por exemplo, esse tipo de viga aqui, ó, ele é muito utilizado em criação de suínos. O tablado da criação de suínos, ele é suspenso porque onde os suínos fazem ali as fezes, urina, é um material que ataca muito, né? Imagina se fosse tudo de aço embaixo, um ataque de urina e fezes em cima o tempo inteiro. Não ia durar a estrutura. Então, hoje é feito tudo com material de fibra de vidro. Tá. Né? Galpões hoje, alguns galpões que são feitos no litoral, que recebe o vento, aquele vento da maresia direto, batendo inteiro naquela estrutura de metálica. Imagina o estaleiro que é aberto, batendo aquele vento. Então, o cara que faz a conta, fala, cara, manutenção aqui, eu tenho que pintar de 2 em 2 anos, ou de 3 em 3 anos, 5 em 5 anos, o que seja. Na hora que ele faz a conta, ele vê que de fato vale a pena ele investir um pouquinho a mais, porque esse aqui de fato é mais caro que o aço, uma viga dessa, em relação a de aço ela é mais cara. Mas na hora que ele põe a conta da manutenção, ela dá de 10 a 0, sim, entende? Muito legal. Então a gente tem visto isso e pô, é uma estrutura bem robusta, cara. Então... Vitor, só pra gente concluir aqui, né? Cara, é muita coisa pra gente aprender aqui, né? Sim. Só pra gente concluir o seguinte, só puxando agora pro lado do empreendedorismo, você é um empreendedor, assim, de sucesso. Obrigado. Né? E que inspira muita gente. Pô, você começou lá atrás, você era engenheiro mecânico, falou, cara, eu não quero trabalhar em fábrica, né? Sim. E eu vou começar a empreender. Começou com um prédio de 4x4 ali, né? Sim. 16 apartamentos. Montou a Coevo, hoje são mais de 1.000 unidades em andamento. Sim. Mais a F-Glass, que está aí com um potencial gigante. Qual o conselho que dá? Porque nosso canal também fala um pouco de empreendedorismo. Que conselho você me dá para quem quer começar na construção civil? Cara, eu acho que assim, independente do ramo, é capacitação, sabe? Tem que ler, tem que estudar sobre inteligência emocional, porque não é a vida de empreendedor também não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Então, assim, vai estudar a respeito de... Se você é um cara que não... Você sente que você não tá... Se você levanta da cama com dificuldade, não tem motivação para trabalhar, dá uma estudada sobre inteligência emocional. Isso vai te dar quando você entender como funciona o nosso cérebro, isso vai te dar você vai ter ferramentas para você mudar, né? Principalmente a sua energia, as atitudes que você vai tomar e sair da inércia, né? Então esse é um ponto importante. Estudar gestão, porque não tem o que fazer. Sem gestão você não vai crescer, você não vai conseguir multiplicar, você precisa ganhar seu tempo e ir delegando, né? E começar, cara, porque tem que começar. E batalha. A resiliência, ela é, como é que fala? Ela é trivial, né? Não tem caminho fácil. Mas assim, depois que você consegue, você olha pra trás e valeu tudo a pena, sabe? Isso aí isso de fato, é você ter sua liberdade, você poder conquistar suas coisas, sabe? Tipo, poder pagar a melhor escola pro seu filho ou pra sua filha. Enfim, isso tudo
vai te motivar a seguir em frente. Então é sempre não achar que você vai fazer um curso e pronto, agora eu aprendi, agora eu tô pronto. Não, né? E assim, e é sempre... Você vai começar a fazer uma coisa nova, procura para ver quem já faz isso e tenta aprender com essa pessoa. Então, por exemplo, o seu modelo que é de franquia, ele é excelente, cara, porque ele encurta a jornada. Isso. Você evita que todo mundo que vai começar não passe por todas as dores que você passou. E no final das contas é barato, sai barato. Então hoje, para tudo que a gente vai fazer, na Coevo, na F-Glass, a gente quer, putz, eu preciso fazer tal coisa, eu entendo, não entendo. Quem que é o fulano de tal que faz isso? Meu, vai lá, paga uma consultoria pro cara. Ou, não tem como pagar a consultoria? Tenta trazer de sócio, soma as cabeças. Não tenta ir sozinho, saindo do zero, porque você vai perder, você pode até chegar lá, mas você vai levar o dobro, o triplo do tempo. Quem fazia isso era o Paulo Lema, né? Ele fazia isso. Fazia isso, então. A legião de multimilionários que tem embaixo desses caras, né? É isso, eles vão complementando as habilidades que eles não têm e vão montando um time poderoso, um time imbatível. Né? Humildade, né? É humildade. A gente tem que ter humildade. Cara, eu não sei. Se o cara não tiver... Exato, esse é um outro ponto. Humildade. Quem não tiver humildade, quiser empreender, não vai conseguir, cara, infelizmente. Porque uma hora, se você deixar seu ego mandar em você, né, você não vai conseguir vencer na vida. Cara, que fantástico esse papo aqui. Estamos falando mais de 1 hora aqui já, né, Vitor? Vitor, obrigado, cara. Não, eu te agradeço, o bate-papo aqui. Acho que ficou bem claro o potencial que é F-Glass hoje, né? Quanta coisa legal que vocês estão trazendo para o mercado. E realmente é satisfação que estar aqui com você, né? A gente é muito também grato pelo serviço que você presta aqui para Super Nível. Obrigado mesmo. Gente, F-Glass, eu vou deixar aqui embaixo o contato para você que quer comprar aqui os produtos, adquirir os produtos. Aí eu vou deixar o contato aqui embaixo do comercial da F-Glass. E obrigado mais uma vez. Valeu. Obrigado, Leandro. Tchau. Valeu, cara. Obrigado. Abraço. Abraço.